Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que você sinta a mesma alegria que eu sinto quando eu sento aqui para trazer essa palavra para vocês, que você sinta a mesma alegria no seu coração de receber essa palavra, de conhecer essa palavra, de crescer no conhecimento dessa palavra todos os dias da sua vida, porque é muito importante para nós. Nós crescemos emocionalmente, nós crescemos espiritualmente quando nós gastamos tempo observando os preceitos dessa palavra. E tudo tem a ver com as coisas que o Senhor quer nos ensinar. Tudo que Ele fazia aqui no reino físico tem alguma coisa para ensinar para o nosso espírito. Aleluia! Hoje nós estamos aqui no capítulo 10 de Números, que vai falar de trombetas para reunir o povo de Deus. Nós sabemos que naquele tempo eles ficavam espalhados ao redor do arraial, e para comunicar todo mundo não tinha internet, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. Então tudo era na base do toque da trombeta. Então o Senhor, depois dele oferecer proteção e direção, no capítulo anterior, no capítulo 9, por meio da nuvem de dia, da coluna de fogo à noite, o Senhor vai instruir Moisés, neste capítulo, a tocar trombetas para reunir o povo. Ele mandou fazer duas trombetas, né? Duas trombetas de prata. Quando as duas tocavam juntas, era para reunir todo o povo. Quando tocava uma só, era um toque diferente, era só para reunir os príncipes, os cabeças de cada tribo de Israel. Amém? Isso está no versículo 3 e no versículo 4. Então, o que isso mostra para nós hoje? Passando isso para o reino espiritual, para o reino de hoje, para como isso tem a ver com a nossa maneira de comportarmos-nos hoje diante do Senhor. Isso quer dizer que os ministros de Deus, nos dias de hoje, eles têm que produzir comunhão no meio do povo e não divisão. Não é para dividir, é para unir o povo de Deus. Então, a nossa bandeira tem que ser uma só. Nossa bandeira não é placa de igreja. A nossa bandeira é Cristo e a sua palavra. Aleluia! Filipenses 2:1 diz para que todos tenhamos o mesmo gozo, o mesmo amor, o mesmo ânimo que houve por meio da comunhão do Espírito. Nada façamos por contenda ou por vanglória. Ai, a minha igreja é melhor que a sua, a minha igreja tem mais Espírito Santo que a sua, a minha igreja é mais bonita, o prédio é maior, tem mais gente. Nada, não é por contenda nem por vanglória, mas por humildade. A palavra-chave aqui é humildade. Ele diz assim: cada um considere os outros superiores a si mesmo. A única maneira de você servir a Cristo é você sendo servo. E o servo, ele é sempre inferior àquele a quem ele serve. Então você se submete, você serve as pessoas com alegria, considerando-as sempre maior do que você. Não atente cada um para o que é propriamente seu, continua essa palavra de Filipenses, mas também para o que é dos outros, ou seja, unidade, união, não tem que ter divisão na igreja. Aleluia! De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 5. Então, essa é a ideia da trombeta, ela reunia o povo, ou ela reunia os principais, os cabeças daquele povo. Depois de reunir o povo, aí soava um alarme. Depois o outro, versículo 5, que era para pôr o povo em marcha. Diga ao povo de Israel que marche, aleluia. Isso significa que nós devemos motivar outras pessoas a servirem a Cristo em santificação, em honra e em louvor. Você tem que ser um incentivador, você tem que estar sempre em marcha, sempre andando, sempre caminhando, sempre prosseguindo para o alvo e reunindo pessoas com você. No versículo 9, a trombeta soaria como um alarme. Para avisar o quê? Para avisar que o inimigo ia atacar. Cuidado, esteja sempre pronto para ouvir a trombeta quando alguém te alertar sobre que o inimigo está preparando uma artimanha, uma armadilha para você, ou para você alertar outras pessoas.
Isso, para hoje, né, mostra que nós devemos estar atentos quanto às astutas ciladas do diabo, estar sempre por perto do povo de Deus, caminha juntinho, não se aparta, não fica longe do povo de Deus, porque o povo de Deus é que te protege, eles servem como anjos ao redor, e aquela pessoa vai estar fica atento com essa situação, Roselena, cuidado, isso aí pode ser uma cilada, isso daí pode ser uma armadilha do diabo. Então, tá sempre atento para você ouvir a trombeta de Deus e ser salvo dos seus inimigos, porque o inimigo está sempre prontinho, e a hora que ele vê que você está meio sozinho, isolado, afastadinho do povo, ele aproveita para abocanhar você e para colocar coisas na sua cabeça. Ele vai tentar de todas as maneiras te afastar do povo de Deus. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Não é ao redor, porque ao redor estão os anjos do Senhor, aleluia. Ao derredor, ele fica procurando uma brecha, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É vigilância sem fim, por isso você tem que orar de manhã, à tarde, à noite, você tem que estar sempre em oração, você tem que estar sempre vigilante, porque o seu inimigo não dorme, mas o guarda de Israel, aleluia, também não dorme. Portanto, então seja vigilante, não tema, porque o seu Deus é poderoso para derrubá-lo. Mas, antes de dizer que o diabo está ao derredor, Pedro nos adverte a nós sermos sóbrios e vigilantes. Então ele fala, sejam sóbrios, vigia, porque o diabo está ao derredor. Primeiro ele pede para você vigiar, depois ele vai te contar o porquê. Ele vai descrever a razão para você. A ameaça existe, mas se nós estivermos atentos, o diabo não pode fazer nada. Ele não tem poder nenhum, ele é um derrotado na nossa vida, aleluia. Mas a sua parte de atenção, vigilância, tem que ser feito. Sobriedade, sóbrios, sempre sóbrios na presença do Senhor. Ele mesmo Pedro bem sabia do que ele estava falando, né? O Pedro é a pessoa ideal para falar isso. Seja sóbrio e vigia, porque o diabo está ao derredor, porque ele mesmo já tinha sido vítima de uma das armadilhas de Satanás, não é mesmo? Lucas 22:31 diz assim: Simão, Simão, falando para Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece seus irmãos. O quê? O Pedro nem era convertido? Não. Ele falou, quando você se converter de verdade, e ele se converteu, a gente sabe disso, a história nos mostra. Mas ele achava que já estava preparado. Tem muita gente que acha que já está preparado. Não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Ele não consegue dar nada para o Senhor, não consegue nem dar 10% do que ganha para o Senhor, vai falar que vai dar a vida? Não, eu estou disposto a morrer pelo Senhor Jesus. Balela, conversa mole, você não consegue dar nada para o Senhor. O Pedro bem sabia do que ele estava falando, porque ele já tinha passado por essa circunstância, ele já tinha fraquejado, mas agora ele estava fortalecido. Por isso ele estava instruindo. Ele falou, depois que você passou pelo que você passou, você entendeu que o diabo é astuto e está sempre querendo tragar alguém ao derredor, aí depois que ele entendeu isso, ele veio e falou isso para nós, para fortalecer a nossa fé. Depois que você estiver bem fortinho no Senhor, faça como Pedro, vai lá e fortalece os seus irmãos por meio da pregação dessa palavra. O Pedro não era convertido. Você já se converteu? Então fique atento, siga a sua jornada. E a seguir, finalmente, esse capítulo nos ensina sobre solenidades sagradas daquela nação. No versículo 10, aqui tem uma convocação para aquele povo que adora a Deus com suas ofertas queimadas e pacíficas. Hoje, a trombeta toca para que nós estejamos em comunhão nas igrejas. Não importa a placa da sua igreja, importa o nome de Jesus, estar à frente da sua igreja, amém? Para que nós estejamos em oração, em vigias, em intercessões, em santas ceias. Não falte, não perca a oportunidade de ouvir essa palavra em nome de Jesus. Então não recuse esse convite, não recuse esse privilégio, porque não é só um convite, viu? É um privilégio de poucos estar na presença do Senhor, sabendo que Ele te escolheu, sabe quando? Antes da fundação do mundo, como está escrito lá em João 15:16.
Não me escolhestes vós a mim. Olha que coisa linda. Ah, eu escolhi o Senhor Jesus. Escolheu nada, você não escolheria o Senhor Jesus. A sua carne é podre, você é mau, você não escolheria o Senhor Jesus, Ele te escolheu. Não me escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Eu chamei você pelo nome, para que você vá e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Para isso o Senhor te separou, para isso o Senhor te escolheu, para isso o Senhor te santificou, para que as suas orações cheguem até o Pai, para que tudo aquilo que você peça para o Senhor em oração, Ele te conceda. Assim tem que ser na nossa vida, tem sido na minha vida. Quando eu peço alguma coisa para o Senhor, eu já sei que o Senhor vai me atender. Eu já ouvi a resposta do Senhor no meu coração. Todo mundo quer dar fruto, né? A verdade é essa, eu quero dar frutos para o Senhor. É bom ser uma árvore frutífera, na verdade. Todo mundo quer ser árvore frutífera. Só não esqueça que uma árvore, para ser frutífera, precisa de uma semente. E essa semente tem que morrer e ser enterrada. Todo mundo quer ser árvore frutífera, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer ser enterrado. Mas isso é literal? Isso é para o nosso corpo? Não. Ele está falando da morte, que você vai morrer para você mesmo, para o seu eu, para o seu ego, para o seu orgulho, para a sua soberba, para a sua inveja, para a sua maldade, para os seus pecados. Você vai morrer para isso. Depois você aos poucos vai começar a crescer como uma árvore frondosa e finalmente você vai dar frutos. Embaixo da terra não é um lugar muito bom de você estar, não. É escuro, é quente, é desconfortável, é apertado. E antes que os primeiros galinhos comecem a aparecer por fora, esses dias eu vi uma ilustração muito bonita, que a ilustração dizia assim, parece que a sua oração não está funcionando. E mostra essa semente embaixo da terra, então lá em cima você não vê nada, mas lá embaixo ela começa a criar vida e começa a sair aquele raminho e finalmente aquele ramo desponta para fora. É assim que funciona no reino espiritual. Você parece que está orando e não está acontecendo, mas está acontecendo. Então, antes que os primeiros galhos apareçam para fora, para eles serem regados, ela tem que criar raízes. Antes de você sair pregando a palavra, você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que ser batizado no Espírito Santo, você tem que orar, jejuar, buscar o Senhor. E aí sim, você, depois que criou essas raízes, cada vez mais fundo, você vai estar pronto, fortalecido. E depois, quando aquela raiz está bem firmada na terra, quem que consegue arrancar uma árvore desse tamanho, dando fruto? Ninguém. Então o processo é doloroso, mas só com a raiz é que essa semente poderá então desabrochar e depois de tempo de ser regada pela água da vida, que é a palavra de Deus, que é o que rega a nossa vida, é que você vai começar a dar seus primeiros frutos. Por isso eu insisto na necessidade de conhecermos essa palavra todinha, inteirinha, tintim por tintim. Tá me dando... falei demais. E lembre-se que os frutos dos 3 primeiros anos são de Deus, nós já estudamos sobre isso, nós já vimos isso anteriormente no outro capítulo, só no 4º ano é que os frutos são bons para serem comidos. 3 anos os frutos não são bons, o 4º ano é que os frutos podem ser comidos. Tem gente que mal põe o pé na terra, mal entra na igreja, já começa a querer profetizar e falar. Glória a Deus que o Senhor pode em algum momento te usar como vaso, se o seu coração estiver realmente propenso, estiver disposto, o Senhor pode fazer isso. Mas muito cuidado, porque essa palavra é uma faca de 2 gumes. Tanto ela pode cortar para o bem, como ela pode cortar para o mal. Quando você sabe que realmente aquilo lá é uma pessoa que dá frutos, pelo testemunho dela, pela transformação de vida que ela teve. Tem gente que não tem nem transformação de vida, quer profetizar. Me poupa, né? Calma então, tem um processo. Sinta-se feliz de você ter sido uma semente escolhida. Você é uma semente escolhida? Alegre-se por isso. Vai para baixo da terra, enfrente o calor, enfrente a escuridão da terra, para depois você ver brilhar a luz do sol e ver que os seus frutos vão dar outros frutos mais belos, mais viçosos, e assim a gente vai formar a lavoura de Deus. Lembre-se, nós estamos de viagem a um lugar que Deus nos falou que nós chegaremos. Se nós não desistirmos, se
nós formos fiéis, se nós formos persistentes, determinados, comprometidos com essa palavra. Como disse meu pastor, não é como você começa a jornada, mas como você termina é que importa realmente. Estamos acompanhando aqui a jornada dos filhos de Israel, mas nós vamos ver que muitas vezes eles não entrarão na terra prometida. Muitos deles não entraram na terra prometida. Por quê? Porque duvidaram, porque blasfemaram, porque não creram. E muitas pessoas que entram nessa caminhada com Cristo, muitas vezes motivado, cheio de emoção, cheio de sentimento, aos poucos vai decaindo, vai ficando pelo caminho. Não seja uma dessas pessoas. Isso então deveria nos servir de alertas, né? Antes de nós chegarmos a Canaã, nós temos o deserto de Parã para passar, versículo 12. Mas os exércitos seguiram em frente, conforme as suas tribos, começando por Judá, sempre a tribo da frente era Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Conforme as suas tribos, Judá, até chegar na Naftali, que era a última tribo. Versículos 14 até a 27. Todas obedecendo a ordem e a sequência com que o Senhor as colocou. Nesse capítulo, Moisés vai convidar Obabe, que era filho do sogro dele, do Reuel, ou Jetro, porque em alguns é Reuel, outro é Jetro, que a princípio diz que ele não iria com eles, mas que ele desejava voltar para a terra, versículo 30. Mas Moisés insiste com ele, não, você vai com a gente, você vai seguir essa jornada. Tem muita gente que fala, ai não, eu não vou com vocês não, eu vou seguir por outro caminho, eu vou... Insista, e se você vê que aquela pessoa realmente é um escolhido, um separado, jogue a semente, jogue essa palavra e no coração dela e um dia vai germinar. Então Moisés insistiu com ele, diz que o bem que receberiam do Senhor no final daquela jornada, ele também ia receber. E fala, lá no final tem um prêmio bem grande. E se você andar com a gente, você vai receber. Você está a fim de andar conosco? Você também vai receber seu prêmio. Versículo 32. E assim ele o convence a segui-los. As pessoas que nos olham tem que ver em nós o bem que o Senhor nos faz. Você consegue ver o bem que o Senhor me faz? Você consegue ver na minha vida quantas coisas o Senhor tem me abençoado? Então, saiba que a mesma bênção que Ele tem para mim, Ele tem para você também. Tem que perceber, né, como nós temos sido abençoados e como nós temos paz. A coisa que o mundo mais precisa, a paz que nós temos, em abundância. Aleluia! A paz que o mundo busca tem que estar estampada na nossa cara, tem que estar visível, e ela não depende de circunstâncias, é uma paz que não é dependente de circunstâncias, ela depende somente do Espírito Santo que habita em nós. A sua vida tem convencido as pessoas a desejarem servir a Deus que você serve? Como o Moisés acabou convencendo o Obabe a seguir com eles? A vida sua tem transmitido essa mesma ideia de que vale a pena servir ao Senhor? Amém por isso. Então, continue a lutar as guerras do Senhor e como diz no último versículo desse capítulo, levanta-te, Senhor, e que se dissipem todos os teus inimigos e que os que te odeiam fujam de diante de ti. Versículo 35. Comece o seu dia declarando isso, como Moisés, toda vez que ele partia nas suas jornadas, quando ele parava, ele dizia, volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. Versículo 36. Toque a trombeta em Sião, meu irmão. Vamos seguindo nas nossas batalhas, sabendo que o Senhor é quem luta por nós. Amém? Que você fique na paz do Senhor e que esse capítulo tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com Números capítulo 11 e os israelitas vão começar a murmurar. Lamentavelmente é isso que vai acontecer, né, gente? Faz parte da jornada. As murmurações dos israelitas foram a causa deles ficarem, muitos deles ficarem ali e morrerem naquele deserto e não chegarem na terra prometida. Que não seja o seu caso. Um abraço em Cristo Jesus. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre.